O trabalho de hoje é uma resposta para uma inscrita que está fazendo uma peça para criança, para bebê. O trabalho é inteiriço. Começo nas costas e termino na frente. Esse é uma jardineirinha para uma criança pequena. Aqui eu vou fazer em malha lisa e no final do vídeo eu dou sugestões de pontos que podem ser feitos nesse trabalho aqui também, para variar, para deixá-lo mais volumoso também na parte da calcinha. Começamos então com pontos para a parte das costas. Coloquei 50 agulhas para trabalho, enlacei, faço 8 ou 10 carreiras. Aumento a regulagem, faço uma carreira, volto na regulagem anterior, assim eu fiz uma barra, que agora eu vou colocar de volta os pontos iniciais para a máquina para deixar essa barra fechada. Levo pontos para o lado para fazer alguns aumentos internos. Eu vou levar 5 agulhas nesse lado esquerdo e 5 no direito, então aumentando mais 10 pontos. Para não ter furinho, preencho com a laçada da agulha anterior. Zero o marcador de carreiras e vou contar carreiras até chegar no início da perninha, da cava da perna. Essa peça, ela é aberta na lateral, então aqui eu preciso de um acabamento. Uma sugestão de acabamento é soltar o ponto em cima, deixo 2 agulhas, solto a terceira, que o ponto corra até a barra. Apanho o ponto aqui embaixo e vou remalhar de 2 em 2 carreiras. Pego uma para trás junto com o ponto e a outra remalho. Pego 2, remalho e assim eu vou fazendo um ponto mais firme na lateral e que ele não enrola, servindo de acabamento.
uma agulha, deixo uma, solto a próxima. E faço o mesmo processo dos dois lados. Pego o ponto aqui embaixo e refaço ele de 2 em 2 carreiras. Duas agulhas já é o suficiente para ter um acabamento bem bonito na lateral e firme. Faço o mesmo processo nesse lado. Deixo 2 agulhas, solto a terceira. Desço o ponto até a barra e refaço de 2 em 2 carreiras. E agora começamos a cava da perna. Aqui eu estou com 60 pontos. Quando eu voltar na parte da frente, eu vou ter 60 pontos também. Então, vou diminuir aqui até o meio e depois aumentar. Aqui nós vamos pôr um acabamento depois. Não vai ser esse acabamento que nós fizemos aqui na lateral. Então, esse é para a lateral que vai ficar aberta e daqui para frente eu vou seguir apenas tecendo em malha, porque vai ser feito o acabamento depois. Aqui eu vou diminuir para dentro, não na lateral. Vou diminuir com 3 pontos. Então, levo uma agulha sobrepondo e 2 ficam de margem. Vou fazer 3 carreiras e diminuir novamente. Então, de 3 em 3 carreiras, eu vou diminuir 1 ponto. Marco as carreiras aqui também, para a parte da frente ficar com o mesmo número de carreiras. Aqui fui diminuindo a cada 3 carreiras, cheguei em 26 pontos. Para fundilho, essa quantia já é o suficiente, mas a cava ainda está pequena. Então, vou fazer mais 10 carreiras sem diminuir. Agora, vou começar a aumentar. Para aumentar também, pego com o mesmo transportador, levo as 3 agulhas para fora e acho a laçada para não ter o furinho. Diminuí a cada 3 carreiras, vou aumentar a cada 3 carreiras até eu conseguir a quantia de carreiras suficiente e a quantia de pontos que eu tinha na parte das costas.
Esse foi o último aumento. Agora, zero marcador de carreiras. Cheguei nessa altura, preciso fazer a quantia de carreiras que foi feito nas costas. Então, aqui para mim foram 30. E fazer o acabamento. Porém, a parte da frente tem casa de botão. Então, já preparo a casa de botão, dependendo do tamanho do botão que eu vou fazer. Eu vou deixar 2 agulhas na lateral e fazer uma casa de botão médio, ou seja, 2 agulhas sendo transportadas. Para elas trabalharem agora, uma fica bem lá embaixo e a outra aqui. No outro lado também, deixo 2, transporto uma para um lado, uma para o outro. Uma fica para trabalho e a outra fica lá embaixo. Faço uma carreira, chamo aquela agulha que ficou lá embaixo. Agora, percebe que aqui ficou uma laçada no meio da casa de botão. Então, trago essa laçada para a agulha para ficar um botão médio. Vou contando carreiras. A partir daqui, faço mais 8. Como eu tenho acabamento na lateral, preciso fazê-lo antes de fazer a próxima casa. Então, solto o ponto e remalho de 2 em 2 carreiras, como foi feito na parte das costas. Pulo uma, solto a próxima. Tenho que cuidar para não desmanchar o ponto, que ele corra e perca esse que foi transportado. Já remalhei, agora faço a próxima casa de botão. Uma agulha para um lado, uma agulha para o outro. Desço uma agulha lá embaixo e uma fica junto com o trabalho aqui. Nessa carreira, trago a agulha para cima e coloco a laçada. A partir daqui, mais 8 carreiras. Novamente remalho.
Feito então, 4 casas de botão, tamanho médio. Cheguei na mesma altura que eu fiz aqui. Se fosse uma calcinha, já estaria pronta, mas nós temos ainda a parte do peitinho, porque é uma jardineirinha. Aqui eu aumentei pontos, 5 de um lado, 5 do outro. Agora eu vou diminuir pontos, também de maneira interna. E essas agulhas vagas eu levo para o final. Na parte da frente, não vou fazer o acabamento aqui em barra dupla. Eu vou seguir reto algumas carreiras e depois começar a diminuir. Então, o equivalente aqui a umas 14 a 20 carreiras, mais ou menos, para esse tipo de malha aqui. E também preciso de acabamento na lateral. Então, o mesmo acabamento que eu fiz aqui embaixo, eu vou descer pontos e remalhar. De 2 em 2 carreiras. Deixo uma, solto a próxima. Essas agulhas que eu usei para o acabamento do peitinho, eu não posso diminuir pontos nela. Eu vou diminuir pontos para dentro. 1 ponto a cada 2 carreiras. E esses pontos do lado, vou levando para acompanhar. As agulhas que sempre vão fazer o acabamento são essas. O ponto transportado vai ser o próximo.
Estou fazendo, então, a parte do peitinho. Vou chegar numa quantia de carreiras aqui em cima, para depois fazer o acabamento. Sempre diminuindo a cada 2 carreiras, para ele ir mais rápido. Quando eu chegar em cima, remalho também esses pontos do acabamento lateral. Remalhe os pontos da lateral. Vou diminuir pontos internamente aqui também. Faço uma casa de botão, também tamanho médio. Aqui vai firmar a alça. Se o botão for tamanho pequeno, uma agulha transportada já é o suficiente. Desço o ponto do acabamento. E em cima também eu preciso de acabamento, então desço os pontos assim. É uma forma de fazer o acabamento, mas existem outras. Faço na lateral e vou trazendo para dentro também. Deita ali, Tobi. Quero participar. Quero ajudar. Ajudar como?
Meu ajudante aqui. Que colo. Vai deitar. Vai deitar lá na tua cama. Me deixa trabalhar. Toby, chega. Aumento a regulagem e remalho sem fio. Uma sugestão para acabamento na perninha é colocar de volta os pontos para a máquina, fazer uma barrinha dupla, ou selecionada 1 por 1 ou 2 por 1, fazê-la mais compridinha para segurar melhor a fralda também de uma maneira confortável. Outra é fazer um enroladinho, que nós vamos mostrar agora. O detalhe aqui, quando tem a nó que acontece, eu puxo para fora do trabalho. E para encobri-lo, eu levo por entre as agulhas, uma por cima, uma por baixo, para ela tramar junto com a malha e poder cortar e não desfiar. Na mesma regulagem do trabalho, aqui também no início, esse fio, tramo por entre as agulhas. Estando longe, depois eu corto. E ele não se apercebe e não se perde também. Doze carreiras, aumento a regulagem e remalho sem fio. Esse acabamento é muito versátil e fica bem aqui também. Fácil de fazer e fica uma graça. Com uma quantia pequena de carreiras, ele enrola e fica um acabamento bem bonito. Essa é uma forma de fazer um acabamento rápido, mas existem outras. Outra sugestão é essa. Começo com 140 pontos, uma carreira de remalhado, para ter um acabamento no início.
com transportador de 3 ou de 4, pego bem na metade, deixo 2 agulhas, as 2 agulhas do meio, transporto uma para um lado e para o outro. Aqui são as agulhas centrais. Então eu vou distribuir esse desenho rendado de um lado e do outro, para que as 2 extremidades tenham o mesmo tipo. Deixo 2, transporto. Essa próxima também vai receber. Deixo 2 agulhas, transporto. Esse é um babadinho rendado. Poderia ser um babadinho também feito na frontura, mas para quem não tem ou não quer fazer na frontura, esse rendado ficaria muito bonito. Terminou com uma agulha, significa que no outro lado vai terminar em uma agulha também, porque nós dividimos o trabalho bem na metade. Faço 2 carreiras em malha. E transporto na mesma agulha como foi feito na carreira de baixo. Eu vou fazer 4 vezes esse transporte, 4 furinhos na sequência para cima e sempre nas mesmas agulhas. Fiz 4 carreiras de furinho na sequência, sempre transportando para as mesmas agulhas. Agora seleciono um sim, um não. A agulha que veio para cima, transporto para o lado e deixo ela lá embaixo. Transporto o ponto para o lado e deixo a agulha lá embaixo.
Faço 2 carreiras e tiro em linha de outra cor. E esse babadinho pode ser passado ou pode ser deixado assim também. Ele forma uma onda embaixo em função do ponto que é transportado sempre na mesma agulha. Fica muito bonitinho. Coloco então agora a parte da perninha de volta, a cava da perna, só que virada a malha para mim, o direito dela para mim. E retorno os pontos do babadinho sobre essas 70 agulhas que eu tenho armadas aqui. Como o babado tinha 140 pontos, aqui eu selecionei um sim, um não, então equivale a que cada ponto daqui vai entrar nessas 70 agulhas, formando um franzido. Faço uma carreira em regulagem alta. E remalho. Assim eu tenho o babadinho já costurado na perninha. E aqui então o babado na perninha. Fica uma graça. Se quiser mais estreito, faz menos carreiras de furadinho também. E no outro lado, a sugestão do enroladinho. São 2 formas fáceis de fazer o acabamento para a perna. Esse é um modelo pequenininho. Ele deu 44 centímetros de circunferência e até a altura do peitinho deu 20 centímetros. Todas essas medidas eu fiz numa lã média, fazendo em malha lisa. Porém, essa parte de baixo pode ser feita em outro ponto, um ponto que renda mais em largura ou que renda mais em altura, enfim. A foto que a Maria Aparecida mandou, a parte de baixo da calcinha, ela era feita em ponto musgo. Ponto musgo é feito em tricô à mão, pode ser feito em tricô à máquina também, só que ele é mais lento, ele é mais demorado. Daí os acabamentos todos que nós fizemos aqui com remalhado não seria necessário, seria feito em ponto musgo também. A parte do peitinho era em malha lisa com umas bolotas em lã. Também é uma variação que dá para fazer. Agora eu vou mostrar quais pontos eu faria para a parte de baixo, para a parte da calcinha, para dar mais volume, para deixar ela mais firme. Uma delas é o ponto musgo, a outra é pontos feitos em cartela ou com o selecionador. Aí você escolhe que tipo fazer ou faz todos eles e aproveita para vender trabalhos assim infantis. Sempre vendem e não saem de moda. Você sempre pode fazer e tê-las à pronta entrega, que vende com certeza. Mas a nossa ideia para hoje, então, era um macacãozinho. Aliás, esqueci, as alças, prende o botão aqui, são colocados os pontos na parte das costas, nessa barra que foi feita, colocam os pontos aqui e faz no mesmo trabalho que nós fizemos aqui. Se for feito em ponto musgo, a alça também vai ser em ponto musgo. Se foi feito assim, tece a malha lisa, desce o ponto e remalha, fazendo um comprimento que dê transpassado atrás e que pregue 1 ou 2 botões nessas casas aqui.
ok? Vamos então para as dicas de ponto para essa parte de baixo. Primeira sugestão de ponto, aqui eu vou fazer manualmente, selecionando um por um. Chamo o ponto, a agulha para cima, coloco o carro no suspenso, faço 2 carreiras, tiro do suspenso, 2 carreiras, chamo novamente. Sempre a cada 2 carreiras eu faço esse processo aqui de chamar as agulhas para cima, baixar e fazer 2 carreiras. Ele vai ficando uma pipoquinha e o ponto fica mais firme, a malha fica mais firme. Então, esse de baixo é um ponto pipoquinha, feito de 2 em 2 carreiras. O próximo, também com o carro em suspenso, elevo uma agulha a cada 3. É o chamado ponto bolinha. Faço 4 carreiras, baixo, 2 carreiras e chamo a agulha intermediária. Vai formando uma bolinha. 4 carreiras em suspenso, 2 carreiras em malha lisa. Assim também ele pode ser usado tanto no lado avesso quanto no lado direito e forma um trabalho mais firme. Então, esses 2 pontos são feitos manualmente. No lado avesso e no lado direito, eles têm uma boa presença e deixam a malha mais pesada. O próximo ponto, eu vou usar uma cartela perfurada, um sim, um não. Ela tem 2 carreiras de perfuração, um sim, um não, na sequência. É como se eu estivesse selecionando um sim ou não, só que a máquina vai fazer isso com a cartela. Se não tem a cartela, traz manualmente. Estou na esquerda, ligo a máquina, ela já selecionou para mim, e agora eu aperto nos 2 tuque ao mesmo tempo. Fica uma malha pesada, fica uma malha firme, bem compacta e dá uma presença grande, só que tem os detalhes, ela encolhe em altura, então você precisa calcular bem quantos pontos e quantas carreiras fazer. No lado avesso ele fica bonito e no lado direito ele tem uma impressão de relevo. E são ótimos para aquela peça que nós fizemos em malha lisa. Agora, na foto que a Maria Aparecida mandou, existia o ponto musgo. Era um trabalho feito à mão. Nós vamos substituir esse trabalho pela máquina, mas usaremos uma agulha de tricô à mão para trabalhar. Estou no lado direito, o fio está aqui no lado direito, chamo as agulhas para cima e com uma agulha de tricô à mão bem fina, vou passando por dentro de cada ponto para tirar da máquina.
leva o carro sem fio, sem trabalhar, lá para a esquerda. Viro o trabalho e vou recolocar os pontos agora na máquina. Tirando da agulha de tricô à mão, eu coloco um a um para a máquina. Faço uma carreira, chamo as agulhas para cima, estando o fio na direita, coloco a agulha de tricô à mão dentro de cada ponto e vou tirando da máquina. Viro o trabalho e recoloco os pontos para a máquina. Faço uma carreira e o processo se repete. Sempre que eu estou no lado direito, eu tiro da máquina com a agulha de tricô à mão. Quando eu vou com o carro para a esquerda, sem fio, recoloco os pontos, virando o trabalho. Assim vai formando o ponto musgo. Ele é feito à mão bem rapidinho. Não é difícil. A máquina tem esse detalhe de fazer o avesso dessa forma. Existem outras maneiras também. Existe uma régua chamada garter bar que você consegue virar o trabalho, tirando eles da agulha, virando a régua e você recoloca os pontos. É bem rápido. Só que eu não tenho essa régua e ela não é muito comum. Então, eu estou mostrando uma forma que pode ser feita por qualquer pessoa em qualquer tipo de máquina. Vou para a esquerda, viro o trabalho e vou recolocando. A outra forma de fazer o ponto musgo é com o remalhador. Faço 2 carreiras agora, ao invés de uma, e solto uma carreira para baixo. Dispenso o ponto em cima, coloco o remalhador e refaço ele pelo avesso. O ponto musgo fica igualzinho, só que ao invés de fazer a inversão de lado com a agulha, eu só faço com remalhador. Teço 2 carreiras em malha, desço uma e remalho pelo avesso. Então, dá para escolher a forma de fazer o ponto musgo também, caso queira fazer com ele. Ele é um ponto mais demorado, mas fica muito bonito.
tem as suas características também de encolher em altura e alargar. Então, sempre é bom ver o tipo de lã, a regulagem e o resultado do trabalho. Faz uma amostra pequenininha como essa daqui, com 24 pontos, e você consegue medir, perceber o trabalho antes de fazer a peça em si. Porque quando está trabalhando na peça e faz um ponto que rende em largura, você pode ter um resultado diferente daquilo que espera. Duas carreiras e começo novamente. Solto o ponto, coloco o remalhador, uma carreira abaixo e refaço. E aqui a sugestão dos pontos. No lado direito, o ponto pipoquinha, o ponto bolinha, o ponto arroz, feito usando cartela, e o ponto musgo manualmente. São 4 pontos que daria para usar nessa parte da calcinha, que ficariam muito bons. Mas veja, todos eles têm as suas características. Ou esticam demais em largura, ou encolhem em comprimento. Eles precisam de uma amostra. Então, sempre faz uma amostra para testar o ponto antes de fazer a peça. No lado avesso, também tem presença. Ponto pipoquinha, ponto bolinha, ponto arroz. E o ponto musgo, ele não tem nem avesso nem direito. Ele serve dos dois lados, é igual. Nossa ideia, então, para hoje, e respondendo a Maria Aparecida, é essa. Bom trabalho!